som. Glória a Deus. Boa noite você que está no salão, boa noite você que está na nossa live agora pelo Facebook. Que o Todo-Poderoso possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos colocar de pé todos agora, inclusive você na sua casa, para podermos orar, falar com Deus. E eu gostaria muito agora que você que está na sua casa principalmente, você conseguisse, tivesse força agora para desligar a sua TV. Esse horário 19h30 é um horário ótimo para se ver péssimas notícias. Notícias muito ruins. E isso não pode, você não deve se alimentar disso, mas se alimentar da palavra de Deus. Tá certo? Desliga, para o que está fazendo. E nós vamos falar com Deus agora, e daqui a pouco eu quero ministrar uma palavra que vai te orientar, vai te ajudar a entender, a compreender muito a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor mais uma vez. Pai Santo, com o coração grato por tudo quanto o Senhor tem nos feito, pela maneira como o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal. E te agradecemos por isso, Senhor. Mas, Senhor, nós precisamos aprender qual seja a sua vontade, para que nós possamos, meu Pai, ter experiências vivas contigo, ter experiências constantemente com a sua vontade, ter experiências, meu Pai, com o Senhor. Por isso, nesta noite, que o Senhor possa despertar o coração de cada um, para estar atento à tua palavra, atento a cada texto, atento a cada versículo, para que possa conhecer, meu Pai, a direção do Senhor para cada um de nós. Fala conosco nessa noite, abre o entendimento, abre a visão, abre, meu Pai, o coração que está endurecido, meu Deus, para que o Senhor possa entrar, penetrar, agir, meu Pai, na alma, no espírito, no coração de cada um de nós, para que assim nós tenhamos, meu Pai, vitória sobre vitória em cada área que nós colocarmos as nossas mãos. Fala conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 2, 2. A palavra diz ali: não sede conformados com este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados, para que haja renovação no vosso entendimento, vírgula, para que experimenteis qual seja a agradável, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu quero começar esse texto só que de baixo para cima, porque aqui nós podemos pegar esse texto e dividir ele em 4 partes claras. Em 4 partes claras. Quando nós olhamos para cá, para a parte de baixo, é um texto, como eu falei hoje pela manhã no rádio, quando eu estava tocando nesse assunto que iria ministrar hoje. Quando nós falamos para todos os crentes que estão na presença de Deus por algum tempo, basta a gente dizer o seguinte: a vontade de Deus é... Aí ele fala, boa, perfeita e agradável. Ou seja, já sabe de cor e salteado. A gente pergunta, a vontade de Deus é? Vamos lá? A vontade de Deus é? Mas a gente fala o quê? Boa, perfeita e agradável. Você vê que a gente inverte a segunda parte. Assim como o Senhor é o nosso pastor, e o quê? Nada me faltará. Então já sabe, né? Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Mas se eu perguntar onde está escrito, você não sabe, sabe? Está vendo aí? Então quer dizer que decorou. Outra, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Você vê que já sabe de cor e salteado. Então olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui. Que a vontade de Deus, interessante que todo mundo fala de trás para frente. A vontade de Deus é boa, depois eles falam perfeito, depois agradável. Mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tá certo? Tá. Mas só que aqui nesse texto aqui, quando ele fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele não está dizendo como você entende. Ele está dizendo o seguinte, olha, você vai experimentar, olha a palavra aqui, experimenteis, ou experienciar, você vai ter uma experiência pessoal, com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ter essa experiência. Você vai experimentar. Eu vou experimentar. Nós vamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que a vontade de Deus boa, agradável e perfeita é uma experiência que cada um de nós teremos. Preste atenção no que eu estou dizendo. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é algo que nós vamos o quê? Experimentar. Experienciar. Nós vamos ter uma experiência com essa vontade. Agora, tem pessoas que têm uma experiência com Deus durante um tempo e depois para. Ele não experimenta mais a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita na vida dela. Lá no início da fé, a pessoa veio para Jesus Cristo, ela teve uma experiência com uma parte do reino de Deus que foi o quê? A salvação. Então ela experimentou, ela teve uma experiência com a vontade que é boa, agradável e perfeita. E em qual área da vida dela? Na área da salvação. Então ela foi salva. Depois, ela tem outra experiência com a vontade que é boa, agradável e perfeita. Aí então nessa experiência começa-se o processo de firmar os passos em Cristo Jesus. Então ela se converteu, agora ela está firmando os passos. Ela vai tendo experiência e vai firmando os passos. Terceiro, à medida que ela vai experimentando a boa, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela vai então experimentando mudanças na sua vida. À medida que ela vai caminhando, ela vai experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na área financeira, na área da saúde física, na área da saúde emocional, na área da saúde espiritual. Cada área da nossa vida, à medida que nós vamos andando com Cristo, nós vamos tendo experiências. Experiência. Ou seja, nada em Deus vem de uma vez só para todo sempre. Não. Tudo em Deus é por área e nós vamos experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está complicado? Vou descomplicar para você. Tá certo? Quando nós olhamos para a vida da maioria das pessoas, da maioria dos crentes, a gente vê que uma grande parcela, não vou dizer todos, mas de cada 10, 3 vive
experiências com Deus no início e depois durante um tempo. A partir daí, essa pessoa para de experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A prova real disso, que quando você contrasta a vida dessa pessoa que ela está vivendo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela está vivendo, tendo experiências ao contrário. Ela está experimentando qual seja a ruim, a desagradável e a imperfeita vontade do capeta. É o contrário. Porque a vontade do capeta, ela é ruim, ela é péssima, ela é terrível. Ela faz com que a pessoa viva de uma maneira, experiências desagradáveis e imperfeita completamente. Então a pessoa passa a viver uma vida de fracasso. Você olha a vida espiritual dela, ela experimenta fracasso. Você olha a área emocional, fracasso. Você olha a vida afetiva dela, fracasso. Você olha a vida no trabalho, fracasso. Olha a vida dessa pessoa na questão financeira, fracasso, gente. Olha a vida dessa pessoa nas relações interpessoais familiares, fracasso de novo. Então ela está experimentando qual seja a ruim, a desagradável e a imperfeita vontade do Satanás, do capeta, do cão tinhoso. Porque a vontade do nosso Deus era que você experimente, que eu experimente, que nós experimentamos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Bispo, mas eu posso experimentar, ter experiência diária e constante com a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus? Sim. Em todo o tempo da nossa vida. Mas e as coisas ruins que te aconteceram? Ah, é? Até as coisas ruins que me aconteceram, era, para mim, eu estava experimentando qual era a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque aquelas coisas ruins que me aconteceram, me fizeram amadurecer, me fizeram crescer. Então, era a vontade de Deus. Uai, bispo, então você acabou de dizer que passou por perrengues na vida, quer dizer que você então experimentou a ruim, a desagradável e imperfeita vontade do Satanás? Não. Ué, não estou entendendo. Porque na verdade, quando você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e ela está se manifestando com uma situação em que você está em provação, você está dentro da vontade de Deus. Mas a ruim, a desagradável e imperfeita vontade de Satanás, você vive a maior parte do tempo debaixo de fracasso. Ou seja, apanhando numa miséria dos infernos, está sempre em processo de derrota. Vou te ajudar a entender para você ver se você está na boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ou se você está na ruim, na desagradável e imperfeita vontade do cão tinhoso. Porque só assim você vai começar a se posicionar. Vamos pegar 30 dias do mês. 30 dias do mês. Em 30 dias você tem paz em quantos dos dias? De 30 dias você tem paz interior quantos dias? Em 30 dias, lá na sua casa, tratando de você, tem briga quantos dias do mês em 30 dias? Em se tratando da sua área financeira, você tem dinheiro para pagar as contas em quantos dias do mês? Em se tratando dos relacionamentos afetivos, tem harmonia entre você e a pessoa que se relaciona quantos dias do mês? Pois é. Então preste atenção. Se você tem 30 dias, e de 30 dias, você fica pelo menos 25 dias em paz, você está experimentando isso aqui, ó.
a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Em 30 dias, 25 dias, você tem dinheiro para pagar as contas, está tudo tranquilo, está fluindo. Você está experimentando aqui. Dentro da sua casa, em 30 dias, tem 25 dias de harmonia e 5 de perrengueira, que é pessoa chata mesmo, não tem jeito não. Toda a casa tem um chato. Então, 30 dias direto não tem. Aí é perfeição. Aí é porque você já morreu, já foi para o céu. Aí esse não conta. Mas se 25 dias você tem harmonia, você está vivendo isso aqui. Mas se 25 dias tem 5 de harmonia e 25 pau quebra, querido, você está experimentando qual seja a ruim, a desagradável e a imperfeita vontade do capiroto. Se em 25 dias sua área financeira está um inferno e apenas 5 dias fica boa, tem alguma coisa que está errada. 25 dias você está atribulado e 5 dias de paz, tem alguma coisa que inverteu as coisas. Está invertido tudo. Então não adianta citar esse versículo. A vontade de Deus é boa. Não, querido, a vontade de Deus realmente ela é boa, agradável, ela é perfeita. Mas a Bíblia está dizendo que nós vamos experimentar, qual seja, experimentar quer dizer que nós teremos experiências com essa vontade. É mais ou menos o seguinte, tem um restaurante que eu nunca fui, e ontem à noite Cleudia estava dizendo que queria ir lá. Eu falei, se você pagar eu vou, porque se eu for para eu pagar eu não vou. Mas não vou mesmo. É um restaurante aqui no Caminho das Árvores, é um restaurante novo chamado Origens. Para você entrar lá primeiro final de semana, ou seja, sexta, sábado e domingo, a gente tem que fazer reserva. E não tem reservas para esse mês de julho mais, está tudo lotado. Foram olhar ontem lá. Aí o que acontece? E por que se eu for pagar eu não vou? Porque eu não tenho coragem, de jeito nenhum. Porque para jantar naquele restaurantezinho é R$200 por pessoa. 200 conto por pessoa. Mas que pratinho miserável de cara é esse, hein? É ou não é? Não é que é caro, é o dinheiro que está pouco, né, amiga? A grana que está pouca, né? Mas aí chegaram e disseram, mas vale 200? Que vale. Por quê? Porque na verdade você vai pagar R$200 para ter uma experiência gastronômica com 14 pratos diferentes. Tanto que você vai no restaurante, você tem que chegar lá e entender que você tem que ficar lá em torno de 2h30 a 3 horas. Por isso que é caro, porque você vai entrar, você vai ficar ocupando uma cadeira e a mesa lá por 3 horas para experimentar, para ter uma experiência gastronômica com aqueles alimentos. Então é uma experiência. A experiência a gente tem, e aí é o que depois do quê? Aquela experiência cessa. Ela para. Ela tem o quê? Um fim. Aí ou você se fecha para a experiência, ou então se abre para novas experiências. A vontade de Deus é do mesmo jeito. Nós temos uma experiência numa área da nossa vida para saber qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós tivemos aquela experiência, ok, glória a Deus, maravilhoso, pronto. Mas só que aquela experiência, ela dura um dia, 2, dura uma semana, um mês, mas depois eu tenho que me abrir novamente para novas experiências com Deus. A experiência com Deus, ela se renova diariamente. Assim como tem gente que tem experiência de briga, intriga e desavença. Eu me lembro certa feita, quando eu fui me casar, eu estava noivo. Isso, gente, estava noivo, sabe que ano que era? 1989. Jesus Cristo de Nazaré. Há 31 anos atrás. 31 anos atrás. Aliás, 32 anos atrás, né?
Eu estava noivo, e aí uma tia minha que morava no Mato Grosso, chamava Nautiva, ela veio visitar a casa da minha mãe. E aí a minha tia viu a aliança, né? Viu a aliança aqui no dedão direito. E falou, nossa, sobrinho, que aliança bonita, né? Eu falei, obrigado, minha tia. Aí, de repente, ela e minha mãe começaram a falar comigo. Escuta o que a gente tem para te dizer a respeito de casamento. Gente, elas começaram um falatório, a minha tia Nautiva, juntamente com a minha mãe. Começaram a falar das experiências negativas que elas tiveram no casamento. E eu escutava aquilo, nós estávamos andando na rua e elas falando, as duas, me alugando. Falando das experiências dela, né? Aí chegou uma hora que eu comecei então a retrucar, a falar diferente, a falar que aquilo lá não estava tudo errado. Aí numa determinada hora minha tia chegou e falou, meu sobrinho, por que é que você está retrucando? Você nem casado está? Você está querendo saber demais das coisas? Aí minha mãe foi e falou, e é verdade, você não tem experiência nenhuma com casamento. Nós estamos falando da dificuldade que é o casamento e você está o tempo inteiro retrucando, falando das coisas boas do casamento. Como é que você pode falar de um negócio que você nem teve experiência ainda? Aí eu cheguei e falei para as duas, vocês vão me desculpar e não vão ficar ofendidas nenhuma das duas. Nem você, minha mãe, que eu te amo demais, e nem você, minha tia, que eu te amo demais também. Mas não dá para ouvir vocês duas. Eu falei, por quê? Porque vocês têm têm experiência em como acabar um casamento. Vocês duas são divorciadas. O que é exatamente? Se eu quiser a experiência de duas mulheres, como acabar com o casamento, eu vou colar em vocês e vou fazer exatamente o que vocês fizeram. Se eu fizer o que vocês fizeram, meu casamento acaba rapidinho, como acabou de vocês duas. Isso é porque é minha mãe, viu, gente? E minha mãe brigava com meu pai todo dia. Todo dia ela brigava, todo dia. De 5 horas para frente o pau quebrava todo dia na nossa casa. O dia que não tinha, era daquele jeito. Ou era minha mãe brigando com ele, ou era meu pai descendo a costa na gente logo cedo, para amanhecer com couro quente. Então, elas queriam me ensinar. E eu decidi que eu não ia pegar a experiência frustrada, negativa da minha parentela. Mas eu iria aprender com os pastores, com os líderes da igreja, que eu congregava ali, para ver, porque eles tinham casamentos sólidos. E eu disse para elas, vocês têm experiência em como acabar, vocês experimentaram, qual seja desagradável, ou seja ruim, a desagradável e a imperfeita vontade do coisa ruim. Como é que eu vou seguir os passos de vocês? Eu não vou ficar olhando para aquilo que já faliu, para aquilo que é negativo, para aquilo que não deu certo. Mas eu vou olhar para as pessoas que deram certo. Por quê? Olhar para quem não deu certo? Ora, a gente não precisa olhar, a gente já faz besteira logo e dá tudo errado. Mas a coisa mais difícil que tem é você ter experiência boa, agradável e perfeita com a vontade de Deus, seguindo as pessoas que andam certo, que faz certo, aquilo que dá certo. Interessante que aqui na nossa igreja tem uns pastores aqui. Os nossos pastores, eu louvo a Deus. Pastor Miller, pastora Raquel, pastor Jorge, a pastora Júlia, que estão me ouvindo lá de São Paulo, que eram pastores aqui, mudaram para lá agora, ou seja, para Paulina em São Paulo. Pastor Toninho mais pastora Mara, pastora Dailson mais a pastora Neide, o Lucas mais a Jéssica. Aí a gente vai olhando claramente esses pastores todos ali. Gente, a gente olha o casamento deles, o quanto que o casamento deles é bom. O casamento é sólido. O casamento é digno de ser seguido, digno de ser copiado, porque eles experimentam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eles decidiram seguir os passos de quem tinha uma experiência correta,
uma experiência boa. Não ficaram focando na experiência ruim que possivelmente seus pais tiveram, que aquelas outras pessoas, ou seja, que faliram seus relacionamentos, não seguiu esses conselhos, não olhou para essas pessoas, não olhou para os fracassados. Se eu for olhar para a gente fracassada, naquilo que faz, naquilo que é como ser humano, eu não preciso tentar agir como ele. Já está na natureza fazer a coisa errada. E aí eu vou experimentar o contrário do que está escrito aqui. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E minha mãe ficou chateada comigo. Mas a minha tia, quando chegou lá em casa, as duas tentou me enquadrar. E falou, olha aqui, rapaz. Nós somos mais velhas que você. Eu falei, é claro que você é mais velha que eu, minha mãe. Você me pariu? Claro que você é mais velha que eu. E você tem que me respeitar. Mas eu respeito a senhora. Mas eu não posso respeitar o casamento que a senhora teve. O casamento que a senhora teve, infelizmente, minha mãe, eu aprendi algo com a senhora, o que eu não devo fazer num casamento. O que? Exatamente. O que eu não devo fazer, eu aprendi com a senhora. Porque se eu fizer o que a senhora fez no casamento, eu vou experimentar o contrário da vontade de Deus para a minha vida. E já está na minha natureza ser igual a senhora. Por isso que eu vou atrás de mudar os meus fundamentos. Então pronto. Aí você fala, então tá. Ok. Aí minha tia perguntou, tudo bem. Como é então que você vai fazer para o seu casamento dar certo? Como é que você vai fazer para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu casamento? Para não ser como o meu casamento, como você está falando, fracassado. Fracassou ou não fracassou? Infelizmente fracassou. E aí, minha mãe? Realmente o meu também fracassou. Como é que você vai fazer para o seu casamento não ser igual ao nosso? Pergunte você que está aí na live, quem está aqui. Pergunte para mim, bispo, o que você fez para você não experimentar o casamento da sua tia, nem da sua mãe, para não ser igual? Pergunte para mim. Vamos, responde, vamos lá, eu quero as pessoas falando aqui. Todo mundo perguntando, vamos lá. Fracassado. Quem aqui já casou e se separou, levanta a mão. Então vocês estão igual a minha mãe. Vocês estão igual a minha mãe. Uai, se acabou o casamento, acabou. Gente, eu não estou falando da motivação, só sei que acabou. Tá certo? Se acabou, acabou. Então já sabe como acabar o negócio, ok? Pronto. E o que foi que eu fiz para não experimentar aquele relacionamento, aquele casamento da minha mãe? Nem na criação de filhos, nem no relacionamento. Quem quer saber, levanta a mão. Eu vou te falar. Olha o que está escrito aqui. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não tem como eu experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não houver uma transformação interior para que o meu entendimento seja renovado. Eu preciso renovar a maneira de pensar, de entender, de compreender as coisas. Ora, gente, preste atenção, escuta. A maneira como eu entendo as coisas é a maneira como eu pratico as coisas no dia a dia. Sim ou não? A maneira como eu entendo, a maneira como eu compreendo, é a maneira como eu vou agir. Pronto. A maneira como eu entendo, como eu compreendo, está me levando a ter ações que está me levando para o fracasso. Vou te dar um exemplo bem claro. Tem pessoas que não param em emprego. De ano em ano ela troca de emprego.
De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ela troca de emprego. E quando ela troca de emprego, o que ela fala? Quando sai? Ruim é quem? O patrão. Ou a patroa. Ou a empresa. Só que ela sai, aquele patrão contrata outra, aquela patroa contrata outra, aquela empresa contrata outra, e a empresa continua. E ela continua o quê? Mudando de empresa. Mas todo mundo é ruim. E essa pessoa não prospera, não enriquece, não avança, a pessoa não melhora, porque a gente nota claramente que as pessoas que prosperam nessa vida não são as pessoas que vivem mudando de trabalho, é as pessoas que estão num trabalho e trabalham nele constantemente, a longo prazo, para ela ajudar o negócio a enriquecer e ela enriquecer junto. Mas para essa pessoa ter esse entendimento de permanecer na empresa por muito tempo, ela tem que mudar o entendimento. Ou seja, tem que haver uma transformação para renovar o entendimento. Vamos mudar a linha de pensamento? O seu casamento, que você está nele, está ruim para caramba, está muito difícil, está insustentável. Tem quantos anos de casado que vocês estão nessa pé de briga? 5 anos? 3 anos? 10 anos? 15 anos de briga? Tá. Se você tem 15 anos brigando, sinal que você gosta de uma briga. Você ama uma briga, né? Você ama ou seja, uma desavença. Mas você está me dizendo hoje que não aguenta mais isso. Você quer mudar isso. Pronto. Você tem que então se abrir para que haja uma transformação na renovação do seu entendimento. Porque você já aprendeu como brigar durante 15 anos. Durante 5 anos, durante 10 anos, durante 20 anos. Você já aprendeu, você já sabe, está aqui dentro. Está aqui, ó, fundamentado aqui dentro. Gente, e quem aprendeu a resolver as questões de casamento, as questões de filho, as questões familiares, com briga, para desaprender, meu irmão, para ter sossego, a pessoa sonha em ter paz. Sonha com harmonia, sonha com tranquilidade, sonha com mansidão na casa, sonha com um homem que te entende, sonha com uma mulher que te entende, sonha com filhos obedientes, sonha em sentar ao redor da mesa e o pau não quebrar na hora da comida. A pessoa sonha desse jeito, mas na prática, isso só é sonho. Só é desejo, só é vontade. Porque na prática, é desarmonia. Sentou na mesa, problema, briga, contenda, briga por tudo. Tem desavença por tudo. Então ela aprendeu e ela só sabe resolver desse jeito. Ela não tem um arsenal diferente. Por isso ela não experimenta qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas bispo, eu estou cansada dessa vida desse jeito. De um marido difícil pra caramba. De um marido que só me dá desgosto. De uma mulher que não é fácil. De filhos rebeldes. De filhos desobedientes. Eles são rebeldes e desobedientes. Quem foi que estava lá para ensinar obediência para esses meninos? Foi você, amiga. Foi você, pai. Foi você, mãe. Se ele é desobediente, ele se deve isso a quem? A quem ensinou. Esse menino é mal educado. Quem é que tinha o papel de educar esse menino? A mãe e o pai. Se ele é mal educado, isso deve a quem? Ao pai e à mãe. Esse menino vive gritando. Adivinha quem ele aprendeu? Com os berrinhos da mãe, com os berrinhos do pai. Quando você vê um menino gritando o tempo inteiro, vá lá para você ver como é que a mãe fala com eles. Ah, mas esse menino é terrível. Adivinha com quem ele aprendeu a ser terrível? Com o papai e com a mamãe. Aí o papai e a mamãe, quando se vê apertado, ele fala: esse menino está andando com más companhias, é na escola.
Ô, minha filha, a má companhia que ele anda é com você, mãe, é com você, pai. Porque lá na escola tem gente mala, mas mais mala que você e seu marido não tem, não. Você só ensina coisa ruim para esse menino. Escuta, o evangelho que fica no coração e na mente de filho, não é o que eles ouvem, é o que vê pai e mãe fazendo. Para esse menino aprender a obediência, você vai plantar a mesma semente 100 vezes, para fazer o que é certo. Para fazer o que é errado, basta ele ver o pai e a mãe fazendo uma vez e imediatamente aprende. Aí você fala, bispo, está tudo errado então. Se está tudo errado, você não está experimentando qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus nas várias áreas da sua vida, só tem um jeito de mudar isso. Tem que haver uma transformação para renovar seu entendimento. Você tem que mudar a maneira de entender a vida, de entender as coisas, de entender cada situação. Se não mudar seu entendimento, então, vocês fizeram a seguinte pergunta: bispo, o que você fez para o seu casamento não ser igual ao da sua mãe e da sua tia? Primeira coisa, permitir que houvesse transformação para renovar o meu entendimento. A primeira coisa que eu vou te falar assim, com sinceridade de todo o meu coração, eu não pensava nem em namorar ainda. No ano de 1986, 87, 88, eu casei em 89, em julho de 89. Dia 8 agora fez 32 anos. Então preste atenção. Olha como é que o entendimento muda. Como é que há uma transformação e renova o entendimento. Quando eu vi meus pais brigando do jeito que brigavam, e eu tive aquela conversa com minha mãe e com minha tia, aí então eu permiti que houvesse a transformação para renovar meu entendimento. E qual era o entendimento? Eu comecei a entender algo. Primeira coisa, se eu casar do jeito que eu estou e do jeito que eu sou, meu casamento não dura nem um ano. Por quê? Porque eu sou raça ruim do meu pai e raça ruim da minha mãe. Eles viviam falando isso. Ou raça ruim de seu pai, ou raça ruim de sua mãe. Então eu comecei a ter entendimento claro que se eu casasse, viesse a me casar com o aparato, com o arsenal que estava plantado dentro de mim, que eu aprendi do meu pai, que eu aprendi da minha mãe, se eu entrasse no casamento como eu estava, como eu era, não tinha mulher que iria me suportar. Sabe o que é isso? Transformação para renovação do entendimento. Qual foi a transformação que teve, bispo? A transformação de a renovação do meu entendimento? Que ruim não é as mulheres, ruim sou eu. Eu sou ruim. Eu passei a ter um entendimento que não eram as garotas da igreja que eram ruins, eu é que não prestava. Então eu comecei a entender que o problema não era as garotas, o problema era quem? Eu. De cada 10 homens que você fala, pergunta, o que é que eles falam? Quem é ruim? As mulheres. Sim ou não? É ou não é? Quando você conversa com os homens, o que é que os homens falam? Quem é ruim? Aquela mulher ruim, aquela mulher ruim, aquela mulher ruim, aquela mulher ruim, aquela... Nenhuma mulher presta. E ele o quê? Acha que ele é bom. E ele deu errado com essa, deu errado com essa, se deu mal com essa, se deu mal com essa, porque as 4 nenhuma prestava, e ele se acha bom. Ele vai ficar essencialmente sozinho. Mas se há uma transformação que renova o entendimento, eu comecei a verificar. Aquela moça é boa, aquela moça é boa, aquela moça é boa, aquela moça é boa.
E se eu entrar num relacionamento com qualquer uma dessas moças, por melhor que seja, o casamento vai acabar imediatamente, vai acabar cerca de 1 ano, porque o problema não são elas, sou eu. Sou eu. Então aqui está uma transformação no entendimento, que eu paro de culpar a relação ruim, eu não jogo a culpa sobre a mulher. Eu entendo que o problema está aqui. Agora vamos inverter? Mas, quando você pergunta para as mulheres, o que mulher fala? Todo homem é igual. Não é isso que mulher fala? Quem já ouviu mulher falar isso? Todo homem é igual. Aquele é isso, aquele é igual, aquele é igual, aquele é igual, aquele é igual. É igual a quem? Pois é, eu quero te falar que o pastor Miller é homem, é igual. Pastor Jorge é homem, é igual. Pastor Toninho é homem, é igual. Pastor Lucas é homem, é igual. A gente chega e olha, o pastor Adailson é igual. E o bispo de Paulo é igual. Nós somos iguais. Igual à imagem de Cristo. Nós somos iguais. Mas sabe por quê? Quando a mulher pensa isso, todo homem é igual, o que ela está dizendo? Que ela é boa demais. Que ela é uma santa. Falta pouco. O Papa Francisco não pode ver ela nunca. Que se vê, imediatamente canoniza. De tão santa que é essa mulher. Essa mulher é pura, é reta, é santa, é mansa, rapaz. Eita mulher mansa. Eita mulher amável. Eita mulher de fala tranquila. Mulher que não grita, que não fala alto, que é assim, super gentil. Estou falando de quem mesmo? Qual mulher? Tem algum assim aqui? Aí essa mesma mulher, que é brava, rilienta, contenciosa, briguenta, adora a confusão, ela chega e fala, os homens não prestam. É essa que está dizendo. E aí ela não experimenta qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? É sinal que essa mulher ainda não foi transformada para renovar o entendimento dela. Porque ela, para experimentar isso aqui, ela vai ter que mudar o entendimento. O problema de não dar certo com ninguém não é um problema dos homens. Eu, mulher, eu sou o meu problema. Quando você descobre que você é o seu maior problema e não os outros, que você é o seu maior problema e não é o seu pai, que é o seu problema, quando você descobre que o seu maior problema é você e não sua mãe, quando você descobre que o seu maior problema não é o seu patrão, é você, quando você descobre que o maior problema não são os seus filhos, mas é você, quando você descobre que você é o seu maior problema, você está mudando de entendimento, porque antes você culpava todo mundo. Agora, eu sou responsável pelas coisas não dar certo na minha vida. Quando a gente para de culpar os outros por aquilo que dá de errado na nossa vida, você está experimentando, você está renovando, mudando o seu entendimento das coisas. Eu dou graças a Deus porque eu entendi isso muito novo na fé. Eu, ao invés de chegar e falar o seguinte, eu sou um fracasso por causa do meu pai, eu sou ruim por causa da minha mãe. Sim, no primeiro momento, eu era a raiz ruim deles. Mas depois eu fui entender que agora eu estava na fé, eu estava em Cristo. Se eu estava em Cristo, eu tenho que começar então a mudar para ser uma nova criatura. E a partir daí, eu não culpei mais os meus pais. Eu sou ruim demais por causa do meu pai. Era a natureza dele, gente, a mesma natureza.
Mas ele era culpado até eu me converter. Quando eu me converti, eu era responsável pela natureza ruim que estava na minha vida. Pensa num cara brigão, rilhento, contencioso, autoritário, mandão, atrevido, arrogante, abestalhado, de tudo que é ruim de você pensar. E até hoje eu não melhorei muito ainda não, ainda falta muito para melhorar. Mas já melhorou bastante. Aliás, se melhorou muito eu não sei, eu só sei que eu estou casado há 32 anos com a mesma mulher. E eu não sei também se nós estamos dando certo. Eu só sei que eu estava ali no escritório, ali, esperando dar a horária aqui. A filha mais nova chegou e falou: pai, o caso é o seguinte. Minha mãe mandou convidar você para a gente jantar fora hoje. Lá no chinês. Eu, você, Israel e ela. Se eu dou certo, eu não sei. Só sei que minha família está me convidando para ir jantar. O que vocês acham? Dá certo ou dá errado? E eles que vão pagar a conta ainda, viu, gente? O que é melhor ainda. Então preste atenção. Se eu quero experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, não tem essa experiência sem transformação do entendimento, da maneira de entender as coisas. E o entendimento começa quando eu começo a me enxergar, a me ver. Essa talvez seja uma das piores coisas para o homem enfrentar. Que é ele descobrir que ruim é ele e não as pessoas que estão ao redor. A coisa mais difícil para um homem é ele descobrir, e entender e compreender que ele é ruim, ele é de natureza ruim, e que a mulher não tem a ver com isso. Ele é ruim porque ele é ruim mesmo. Está lá, é o caráter, é o comportamento, é a atitude. A mulher fala a mesma coisa. Tudo está dando errado porque eu sou ruim. Tá, bispo, assumir isso adianta o quê? Ora, gente, para eu experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade, eu preciso transformar para renovar meu entendimento. Que eu paro de culpar as pessoas e eu começo a me enxergar. Assim como eu sei que tudo está dando certo por minha causa, porque mudou meu entendimento. Quando eu descobri, tá, bispo, você chegou e falou, se você casar do jeito que você está, eu vou experimentar a ruim, a desagradável, a imperfeita vontade do capiroto para o meu relacionamento. E eu fui e falei, eu não vou entrar num casamento do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Que se eu entrar, acaba logo. Aí então, eu comecei a mudar, buscar a transformação para mudar meu entendimento. Mas só entender as coisas não adianta. Precisa de mais. Por quê? Porque na verdade, às vezes a gente entende. Mas gente, tem coisa lá dentro de nós que é difícil demais mudar. Lembre-se que você está num comportamento a vida inteira. Fazendo errado a vida inteira. E agora você está entendendo que as pessoas não são responsáveis pelo que está te acontecendo. Mas a única pessoa responsável pelo que está te acontecendo é você mesmo, sou eu mesmo. Pronto, eu passei a ter esse entendimento. E agora? Agora vem o terceiro fundamento. Para eu experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus, precisa transformar meu entendimento. Mas para que haja essa transformação, olha que lá, não sede conformado. A palavra, tem outra tradução que fala o seguinte, e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com essa situação. Não vos conformeis com o seu jeito de ser. Quando eu fico inconformado, eu não aceito mais ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais ser essa pessoa que eu olho no espelho e eu tenho raiva dela.
Eu não quero ser mais essa pessoa que meus pais desaprovam. Eu não quero mais ser essa pessoa que só dá trabalho para os meus filhos e para minha esposa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu estou inconformado comigo mesmo. Eu não me conformo ser reprovado o tempo inteiro. Eu não me conformo mais ser essa pessoa negativa. Essa pessoa que tudo que põe a mão dá errado. Ou seja, eu começo a me ver, mas eu não fico mais conformado. Porque quando eu não me conformo mais comigo mesmo do jeito que eu estou, aí então, porque uma pessoa inconformada, gente, ela fica com raiva. E é interessante que a pessoa que está experimentando a vontade, ao contrário, ela é inconformada com os outros. As pessoas do mundo são terríveis. Como esse mundo é terrível. Como as pessoas são difíceis. Como é desagradável as pessoas. Interessante que todo mundo é ruim. E ela é boa. Eu não sei nem o que ela está fazendo aqui, coitada. Tão boa que é. Eu não sei como é que Deus não arrebatou essa criatura. De tão boa que ela é. Tem algumas mulheres e alguns homens que eles se acham tão bons, tão bons, tão bons, tão bons, que eu vou ser muito sincero com você, eu vou te confessar um erro meu. Dá vontade, sabe fazer o quê? Pegar essa mulher, pegar a blusa dela, levantar a blusa dela nas costas para ver se não tem asa, porque eu estou desconfiado que ela é anja. E pegar a blusa do rapaz, levantar também para ver se não tem asa. De tão bom que ele é. Ele se acha bom, mas é reprovado por todo mundo. Toda pessoa que é reprovada por todo mundo, acha que todo mundo é ruim. Ninguém presta. E ele é bom. E sabe o que essas pessoas fazem? Toda pessoa que todo mundo é ruim e ela é boa demais, sabe o que ela faz? Ela desiste de relacionar com pessoas e vai relacionar com cachorro. Exatamente, porque o cachorro faz a vontade dela o tempo inteiro. O tempo inteiro ela faz a vontade. O cachorro faz a vontade. Ela pega o dinheiro, gasta dinheiro com roupa para o cachorro, sapatinho para o cachorro, comida cara para cachorro, veterinário caro para cachorro, tudo para o cachorro. Porque o cachorro faz a vontade dela 100%. Ela chega e fala, quanto mais eu relaciono com gente, mais eu amo o meu cachorro. Porque gente é ruim, mas cachorro o quê? Faz a vontade dela o tempo inteiro. Eu tenho uma cadelinha, e eu gosto demais da cadelinha. Nossa, todo dia, quando a gente acorda, ela vem para dar uns beijos. Dá uns beijos bem na testa. Ela vem para lamber o rosto. E tem um detalhe, ela é tão chegada, que ela chega assim para lamber o rosto, e aí eu faço de conta que está dormindo. Ela vai, bate assim a pata, eu faço de conta que está dormindo. Ela bate a pata de novo, faz de conta que está dormindo. Aí ela bate a pata, para quê? Porque ela chega, dá o cheiro, dá o beijo nela, e vira o rosto para você beijar o rosto dela. Na hora que você beija o rosto dela, aí ela para. Eu gosto do meu cachorro, mas querido, entre o meu cachorro e a Cleudia Fernanda, minha esposa, a minha esposa bate 10-0. Entre o cachorro e meus dois filhos, os dois filhos é muito melhor que a cachorra. Só que a cachorra hoje já está inserido. Mas eu não me relaciono melhor com o cachorro do que com a minha família. A pessoa que quer experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, tem que mudar o entendimento, amigo. E para mudar o entendimento, você tem que se conformar consigo mesmo. Quero terminar com você dizendo, bispo, meu casamento está muito ruim. Tudo bem, você culpa o seu marido pelo casamento ruim, não é? E eu quero te fazer a pergunta, o que é que você faz para o seu casamento estar ruim do jeito que está? Ou você é perfeita? Tem certeza que não. Você já parou para perguntar para o seu marido o que é que você faz no casamento que desagrada ele tanto? Ah, mas ele faz mais coisa errada do que eu.
Tá, porque ele faz mais coisa errada que você, te dá o direito de você fazer coisa menos, ou seja, menos um pouco, mas te dá o direito de fazer errado? Querida, você só pode chegar e cobrar do seu esposo alguma coisa quando você faz certo, quando você faz correto, quando você é uma esposa exemplar. Mas quando você se torna uma esposa exemplar, se torna uma esposa correta, se torna uma boa esposa, aí você não cobra, sabe por quê? Porque o seu exemplo fala mais alto. Mulher que faz certo no casamento, o exemplo dela fala mais alto na relação. E normalmente as pessoas que já estão, não se conformam consigo mesmo. Eu estou inconformado. Como é que eu aguento esses meninos? Ô querido, esses meninos são ruinzinhos porque você educou ele de maneira errada. Que tal você se conformar com você e haver uma transformação no entendimento para você começar a educar da maneira certa? Educar da maneira correta. Preste atenção. Nenhuma situação na sua vida pode mudar se não houver mudança de entendimento. E não tem como mudar entendimento se você não estiver o quê? Inconformado. Quando eu estou inconformado, eu permito que haja uma transformação no entendimento. Quando muda o meu entendimento, muda a minha prática. Mudando a minha prática, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que funciona. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus então. Vamos falar com o Senhor agora. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendo pela sua palavra, ó Deus, que eu quero, que eu preciso experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas para isso é preciso que haja uma renovação na maneira como eu entendo as coisas. Mas para haver essa mudança de entendimento, eu preciso que haja uma inconformação, um inconformismo comigo mesmo, com o que eu sou, com o que eu falo, com o que eu faço, com a maneira como eu estou agindo. Meu Deus, gera dentro de mim uma inconformidade. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero fazer do jeito que eu faço. Eu não quero agir do jeito que eu estou agindo. Eu quero ser diferente. Porque, meu Deus, quando eu determino isso, está mudando o meu entendimento. Fala comigo. Até agora, eu achava que as pessoas ao meu redor que eram erradas. Mas hoje eu descubro que o que eu sou afasta as pessoas. Oh meu Deus, muda o meu entendimento, muda a minha maneira de ver, minha maneira de pensar, minha maneira de entender. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar mais um minuto, por favor. Preste atenção. Amanhã às 15 horas, nós teremos mais uma reunião presencial aqui e a nossa live também às 15 horas. Então, terça e quinta, à tarde, às 3 horas, nós temos reunião todas terças e quintas-feiras. Ok? E eu não pude ainda conversar com os pastores, mas de antemão, como a gente já sabia, segunda-feira era o dia do pastor Adailson. Pastor Adailson, toda segunda-feira, então, você vai fazer a live. Nós vamos assistir sua live na segunda-feira. Na terça-feira era o dia da pastora Eunice. Então, toda terça-feira, a pastora Eunice, com a equipe que anda com ela, vai estar ministrando às terças-feiras. Quarta-feira é uma escala normal. Ou seja, cada quarta-feira uma pessoa é escalada para ministrar aqui.
Tá certo? Porque infelizmente ou felizmente, nas quartas-feiras também eu tenho aula na faculdade. E aí por isso que precisa fazer a escala. Na quinta-feira é o dia do pastor Jorge Zamilucci ministrar. E vou colocar uma pessoa que vai estar junto com você, com a pastora Júlia. Na sexta-feira é o dia da pastora Deusdete, a presbítera Deusdete. Vai estar ministrando. Elo Luiz e uma outra pessoa que vai estar junto com você, Deusdete. E sábado, às 19h30, nós temos já a reunião de casais, com o pastor Miller e a pastora Raquel. Só que agora, pastor Miller, Deus tem falado muito forte ao coração, pensa no assunto, de começar a fazer através do Facebook, para alcançar muito mais pessoas. Tem pessoas que estão com problema no casamento, mas não podem vir aqui, ou às vezes não sabe que você está fazendo a live pelo Skype, mas as pessoas todas da igreja já sabem que nós estamos no Facebook. E aí, então você vai fazer a ministração aí da sua casa, mas faz pela plataforma do Facebook, e a partir daí você ministra para essas pessoas que estão ali, tá certo? Aí você fala, bispo, mas só que eu faço pelo Skype, e aí então eu posso discutir o assunto. Faz da seguinte maneira, como aí na sua casa tem 3 celulares, um seu, um da pastora Raquel e uma do Pedro Miller, com uma você entra no Skype e está discutindo o assunto. A outra você põe para gravar do lado a discussão que vocês estão tendo, para que seja então falado, televisionado, ou seja, para sair no Facebook, ok? Para que outras pessoas da igreja, que às vezes não estão podendo sair de casa, ou mesmo não entraram, possa ter acesso aos ensinos sobre casais. E domingo de manhã, eu estou responsável pela reunião domingo de manhã e domingo à noite, ou seja, ministro esses 2 dias ali. Logicamente que domingo a gente tem uma outra escala, umas vezes é eu, outra vez é a bispa Cleusa, outra vez é um outro pastor, tá certo? Então nós teremos reunião todos os dias às 19h30, inclusive sábado, tá certo? De segunda a sábado teremos reuniões todos os dias, é só acessar. E aí o detalhe é o seguinte, pastor Miller tinha dado a ideia da gente começar a trabalhar para que fosse para o Instagram, e nós vamos ajustar, estamos comprando um outro aparelho para ajustar, para colocar no Instagram também, tá ok? Tá certo? Então amanhã às 15 horas nós teremos a reunião, e Deus vai nos abençoar muito. Fechado? Vamos colocar de pé, e eu quero abençoar você, e lembrando que você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, pode enviar o seu dízimo e a sua oferta, vai colocar aí no rodapé o número do Pix. Gente, já estamos no final do mês, e olha, e todas as despesas da nossa congregação, graças a Deus, é paga através do nosso dízimo e das nossas ofertas, ok? Não esqueça, faça isso, para que Deus possa nos abençoar e abençoar você ricamente. Vamos orar agora, eu quero despedir você para sua casa. Ore comigo e fala, Senhor Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre mim, ainda nesta quarta-feira, na quinta, na sexta, sábado e domingo. Fala, ó meu Deus, me leva em paz, me traga em paz. Fala comigo, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor é quem me faz, ó Deus, repousar seguro. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã às 15 horas, em nome de Jesus. Até mais.